Hoje nós vamos falar sobre a Igreja do Nazareno. Para a gente entender a Igreja do Nazareno em todos os aspectos, eu dividi esse vídeo aqui em 5 partes. Nós vamos falar um pouco sobre o histórico, nós vamos falar sobre as características, sobre a base ideológica, sobre os artigos de fé e sobre a administração. Então, para conhecer um pouquinho da história, antes da gente começar a falar dessas datas chaves que eu coloquei aqui, eu queria ressaltar que a data oficial da fundação da Igreja do Nazareno é 13 de outubro de 1908, na ocasião da segunda Assembleia, que aconteceu num período em outubro. Então, o que acontece? Essa segunda Assembleia, que foi a data oficial, nela teve a fusão de 3 grandes grupos: a Associação das Igrejas Pentecostais da América, a Igreja Cristo de Santidade, a Igreja do Nazareno. Por quê? Lá no finalzinho do século XIX, estavam surgindo vários grupos de santidade, por causa do movimento de santidade que tinha sido iniciado por Philip Palmer. Então, vários grupos começaram a se unir. E isso aconteceu oficialmente em 1908. Mas em 1895, Phineas Bresee, que era um doutor em divindade, se reuniu com Joseph Whitney, que era um médico. E eles, mais ou menos 100 pessoas, iniciaram aqui em 1895, em outubro, a Igreja do Nazareno. Anos mais tarde, em 1907, em outubro também, aconteceu a primeira Assembleia, que foi o quê? Foi a reunião desses grupos para decidirem se eles iriam se unir e formar uma só grande igreja. Nessa Assembleia de 1907, eles decidiram qual nome seria dado a essa igreja, que seria Igreja Pentecostal do Nazareno. Além deles decidirem o nome da igreja, eles decidiram a forma de governo. A forma de governo escolhida foi a forma de governo representativa. E, além disso, eles elegeram 2 superintendentes gerais, que foi Iran Reynolds e foi o Dr. Phineas Bresee. Lá na frente, em 1919, por ocasião de uma outra Assembleia, 35 distritos enviaram pedidos oficiais, memorandos, pedindo que o nome da igreja fosse alterado para a Igreja do Nazareno. Por quê? Por causa da nova associação que estava se tendo do termo pentecostal. Então a igreja passa a se chamar Igreja do Nazareno nessa Assembleia. E falar um pouquinho da Igreja do Nazareno no Brasil. A Igreja do Nazareno no Brasil, ela foi fundada 50 anos após aquela data oficial da fundação da Igreja do Nazareno, que tinha sido em 13 de outubro de 1908. Agora, em 13 de outubro de 1958, a gente tem o primeiro casal missionário a chegar ao Brasil, o casal Mosteller. Eles vão fundar a Igreja do Nazareno em Campinas, São Paulo. E, anos mais tarde, em 1966, a gente tem o casal missionário Crates, Jaime e Carolina Crates, que vão trazer em 1966 a Igreja do Nazareno para o Rio de Janeiro, em Nilópolis, tá? Em Mesquita, a Igreja do Nazareno só chegou em 1970. Agora nós vamos falar um pouco de características dessa igreja. E o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 3 pontos, fundamentais para se caracterizar a Igreja do Nazareno. E eu coloquei esses pontos aqui convergindo para o lema, porque é uma igreja que tem o lema Santidade ao Senhor. Então, primeiro, os pilares. Os pilares da Igreja do Nazareno, eles vão se fundamentar no ensino, na compaixão e nas missões. Tá? Além disso, a gente vai falar da missão. Aqui no manual da Igreja do Nazareno, já no prefácio, ele vai falar da missão e do objetivo principal da igreja. Então, a missão é fazer discípulos à semelhança de Cristo nas nações, tal como está em Mateus 28:19, que ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. E o objetivo principal da Igreja do Nazareno também está escrito aqui no prefácio do manual da igreja, que vai dizer
que o objetivo principal é fazer avançar o reino de Deus através da preservação e propagação da santidade cristã. Então a gente vê que isso tudo vai convergir no lema da igreja, que é santidade ao Senhor. E agora nós vamos falar um pouco sobre as bases ideológicas da igreja. Então o tipo da doutrina, ela é armínio-wesleyana. A gente diz que é armínio por causa de Jacó Armínio, que criou o arminianismo, das ideias dele. Então, principalmente porque a gente acredita numa graça resistível. A gente acredita que o Espírito Santo é o agente da graça divina. Essa graça é gratuita e é para todos nós, mas tem pessoas que resistem a essa graça. Jacó Armínio dizia também que é incondicional. A salvação é incondicional, ela é para todos os humanos, é para todos os seres humanos, diferente do que prega o calvinismo, que diz que a salvação é por um decreto divino. Alguns nascem para salvação e outros nascem condenados, não têm direito à salvação. Isso não é o que acredita a Igreja do Nazareno. A visão dela é arminiana. E é armínio-wesleyana porque também crê nas coisas que Wesley pregava, né? Crê na segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, que é um passo importante na vida de santidade. Crê que com essa segunda obra da graça, que é a purificação da depravação herdada, o cristão ele passa a viver um amor perfeito, ele passa a viver uma vida de total devoção a Deus, né? E a gente também precisa perceber a Igreja do Nazareno no seu tipo de igreja. As igrejas protestantes, elas se classificam em 3 grandes grupos, né? A gente tem o grupo das igrejas tradicionais são aquelas ortodoxas, são aquelas que surgiram a partir do movimento da Reforma Protestante, lá no século XVI. Então são as igrejas anglicana, luterana, presbiteriana, e tem as igrejas pentecostais, que elas já vão nascer a partir do movimento de santidade, aquele movimento que eu falei lá no início, que tinha se iniciado por Phoebe Palmer. Então, essas igrejas surgidas a partir desse movimento de santidade, lá no século XX, já no período de 1906, essas igrejas que foram oriundas desse movimento, são igrejas pentecostais, são igrejas cristocêntricas, que acreditam no batismo com o Espírito Santo. É onde se encontra, nesse grupo aqui de igrejas de santidade pentecostal, é onde se encontra a Igreja do Nazareno. E tem também o grupo das igrejas neopentecostais, que é o grupo daquelas igrejas que vão surgir também em outro movimento, 60 anos mais tarde, em média, do que o grupo que surgiu, o grupo pentecostal. Essas igrejas são mais antropocêntricas, são igrejas positivistas, são igrejas que têm uma teologia de prosperidade, a confissão de fé. Então essas igrejas são a Igreja Internacional do Reino de Deus, a Igreja da Graça, são as igrejas neopentecostais. Então a Igreja do Nazareno, ela se encontra aqui, é armínio-wesleyana, pentecostal de santidade. E aí a gente vai falar um pouco sobre os artigos de fé. Por quê? Os artigos de fé, eles são a essência da Igreja do Nazareno. A base da sua doutrina, ela vai se resumir nesses 16 artigos. Inclusive, as referências bíblicas desses artigos, eles foram incluídos na Assembleia de 1976. E para a gente entender esses artigos como uma essência e não memorizá-los como uma lista, eu dividi ele aqui em 5 blocos, né? Porque ele é muito importante para a Igreja do Nazareno. Em um dos artigos aqui do manual, no artigo 107, ele vai falar sobre as condições para um pastor receber um membro na Igreja do Nazareno. E uma das condições é que ele creia integralmente nessa doutrina. Então, os artigos de fé é uma forma rápida de apresentar essa doutrina da igreja. Então, eu dividi aqui em 5 blocos para a gente poder entender melhor. Então, o primeiro bloco vai falar um pouco sobre a base cristã. Vamos imaginar uma pessoa
que nunca tem ouvido falar de Deus, né? Uma pessoa que não é cristã ainda. Para ela iniciar um processo de conversão, ela precisa ter uma base, né? E essa base são esses 5 pontos. Ela precisa acreditar em Deus, que é trino, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Ela precisa acreditar em Jesus Cristo, na sua completa deidade, que é 100% homem, 100% Deus. Ela precisa acreditar no Espírito Santo como agente da graça divina. Ela precisa acreditar nas Escrituras Sagradas como uma inspiração plena, como uma palavra inerrante, infalível, e elas precisam se ver na condição de pecador. O pecado, 5º artigo, o pecado original e pessoal. Pecado original, aquele praticado por Adão e Eva, que ele vai colocar em nós uma depravação herdada, que é uma inclinação para o pecado, e o pecado pessoal, que é aquele que nós praticamos, que é voluntário, uma desobediência voluntária para uma lei dada por Deus. E aqui tem as referências. Em Gênesis 1, 26, está escrito: façamos o homem à vossa imagem e semelhança. Em João 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Espírito Santo ele é dado gratuitamente a nós, e como meio para nós conseguirmos alcançar essa vida de santidade. Lá em Lucas, Jesus fala que nós, ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, o que dirá o nosso Pai Celestial? Nos dará o Espírito Santo, dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Então, ele é dado gratuitamente a nós. Lá em João 10,35, Jesus também vai falar que a Escritura não pode falhar. E o pecado original e pessoal, lá em Romanos 3,23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E tem inúmeras outras referências. Eu não vou falar muito das referências para a gente não se alongar. Então, eu vi o primeiro bloco, que é a base, que é crer em Deus, Jesus, Espírito Santo, na Bíblia e se ver na condição de pecador, para agora a gente entrar nas condições para se iniciar esse processo de santificação. Essas condições são a expiação de Jesus, que é completa pelo derramamento do sangue dele, a graça preveniente, que é a ação de Deus antes, através do Espírito Santo, antes da gente se converter, já há a graça de Deus operando em nós para nos levar a essa salvação. E o arrependimento, que é a condição necessária, a mudança completa de mente, é necessária para que haja uma verdadeira conversão. E isso é a vontade de Deus, que todos venham arrepender-se. E aí a gente passa para o terceiro bloco. Passada a base, passadas as condições, a gente entra no processo de santificação. O que é o processo de santificação? É a primeira obra da graça, a segunda obra da graça e a santificação contínua. Primeira obra da graça, chamada de santificação inicial, são os 3 atos simultâneos e instantâneos da graça divina por ocasião da conversão. Então, o 9º artigo é o que? A justificação, adoção e regeneração. O que é isso? Nós somos justificados dos nossos pecados, nós somos adotados por Deus e nós recebemos uma nova vida, uma vida distintivamente espiritual, capaz de fé, de amor. Então, esses 3 atos são instantâneos na conversão, que é a primeira obra da graça. E aí eu passo para o 2º artigo. Depois de convertido, eu vou buscar uma inteira santificação, que vai acontecer com o quê? Com o batismo do Espírito Santo, que vai ser a segunda obra da graça divina. A Igreja do Nazareno crê que o batismo com o Espírito Santo, a única evidência disso é a purificação do coração, daquela depravação herdada. Em Atos 15, 9 diz: purificando-lhes pela fé o coração. E essa purificação é manifestada pelo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, que é o quê? O amor, a paz, a alegria, a benignidade, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Então, esse fruto do Espírito é o que vai manifestar essa purificação do coração.
E, passando disso, a gente precisa ter uma santificação contínua. Por quê? Porque a imagem moral do homem, ela pode ser perdida. É a santidade dele. Essa santidade, ela pode ser perdida. Se ela não tiver um relacionamento com Deus, a pessoa não vai manter essa santidade. Isso vai se dar através da igreja. Então, o 11º artigo, a igreja, que é una, que é santa, que é católica, universal. Então, é uma comunidade que vai confessar Jesus como Senhor. Então, esse é o 11º artigo, que vai trazer uma santificação contínua. E aí, falando de igreja, a gente entra nos sacramentos, que são 2. O 12º é o batismo, que pode ser por aspersão, imersão e efusão, né? E o 13º artigo, que é o outro sacramento, que é a ceia. Essa ceia, ela é um memorial, né? Lá em 1 Coríntios 11, 23, Jesus vai dizer: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, para a remissão dos pecados. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, da nova aliança. E ele lá no final vai dizer: fazer isto em memória de mim. É um memorial. Diferente de algumas denominações protestantes que acreditam na consubstanciação, que é o que? Acredita que os elementos pão e vinho continuam sendo pão e vinho, mas Jesus se faz presente literalmente na ocasião da ceia. E a crença católica da transubstanciação, onde os 2 elementos, o pão e o vinho, se tornam de fato, literalmente, o corpo e o sangue de Jesus. No caso da Igreja do Nazareno, a ceia é um memorial à ceia que Jesus fez. E por último, nós chegamos no último bloco, né? Que é o que? A esperança do cristão, que é a cura divina, né? A Igreja do Nazareno acredita que a cura ela vai se dar, ela exorta os fiéis que façam oração pelos doentes, né? Lá em Tiago diz: tem alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros para que orem por eles e unja com óleo. E crê também na cura através da ciência médica. Então a Igreja do Nazareno acredita na cura divina. 15º artigo, né? A outra esperança da segunda vinda de Cristo. E o 16º artigo, a ressurreição, o juízo e o destino. Então, o último bloco, a esperança. Então, olha, os artigos de fé. Eu vi a base, né, da crença: Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e o pecado. Depois eu vi as condições, a expiação, a graça e o arrependimento. Aí eu entro no processo de santificação. Inicial, inteira santificação e contínua, a igreja. Depois que eu falei de igreja, eu lembro dos 2 sacramentos, que é batismo e ceia. E por último, a esperança do cristão, é o último bloco dos artigos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a administração dessa igreja. Já tinha apresentado aqui o manual, né? Nesse manual, a gente vai encontrar tudo sobre a administração, além das filosofias, da base ideológica, do histórico, está tudo aqui no manual. A forma de governo é representativo, que significa dizer o quê? Que não é nem totalmente congregacional e nem totalmente episcopal. Ou seja, é um meio termo. Na Igreja do Nazareno, tanto o clero quanto os membros, eles têm o mesmo poder deliberativo nas leis, tá? E na organização da igreja. A autoridade máxima da Igreja do Nazareno é a Assembleia Geral, que é onde vão ser eleitos os superintendentes gerais, né? Então, são eles que são a autoridade máxima na formulação dessas leis, dessas doutrinas, em tudo sobre a Igreja do Nazareno. A atuação. Quais são os níveis de atuação? Local, distrital e geral. Geral, que é o mundial. Então, local, que são as igrejas locais. O distrital são os grupos das igrejas, né, para se organizar administrativamente. E geral, que é o mundial. Os tipos de igreja. As igrejas podem ser organizada, missão ou multicongregacional. E aí a gente vai ver, a gente viu que os níveis de atuação eram 3, né? A gente tinha o nível de atuação local, o nível de atuação distrital e geral. Então, para isso, toda assembleia ela vai eleger uma junta.
que alguém para estar organizando, por isso, para poder ficar caracterizado dessa forma de governo representativo, que é dessa forma que a igreja é dirigida. Então, a junta local ela é composta por quem? Pelo pastor, pelos presidentes da JNI e MNI, né? JNI, a Juventude Nazarena Internacional, MNI, Missão Nazarena Internacional. Então, esses departamentos, eles vão ter um líder, um presidente. O superintendente do MED, que é o Ministério de Educação e Discipulado, de Escola Dominical e Discipulado Internacional. Então, vai ter também um líder, né? Tem o secretário tesoureiro, tem o mordomo, que vai cuidar de coisas espirituais, e o ecônomo, que vai cuidar de coisas materiais. Aqui podem ser 3 a 11 mordomos e pode ser 3 a 9 ecônomos. Então, a junta local ela é formada por esses membros. A junta distrital ela vai ser formada pelo superintendente distrital, por 3 leigos, que são pessoas que não são ordenadas, e 3 ministros ordenados. Além disso, tem o secretário tesoureiro. E a nível geral, mundial, na Assembleia Geral, que é quadrianual, de 4 em 4 anos, vão ser eleitos os 6 superintendentes gerais. Tá? Além disso, diretores globais para a JNI, para a MNI, para o MED, e além disso, tesoureiro e secretários gerais. Então, essa é a composição das juntas da Igreja do Nazareno. E por fim, eu coloquei também aqui algumas curiosidades, para quem não conhece. Os tipos de membro, eles podem ser ativos, que estão em plena comunhão. Esses membros ativos, eles têm direito de voto nessas assembleias. Eles podem vir a ser candidatos, nessas assembleias. Os inativos são aqueles que se ausentam por um determinado período, ficam uns 6 meses ausentes e eles perdem o direito de voto. E os associados, que são membros que vão gozar de todos os direitos dos membros ativos, mas que não têm esse direito de voto. As reuniões, essa junta ela vai se reunir periodicamente. Então, quais tipos de reuniões que eu vou ter? Eu vou ter reuniões anuais, extraordinárias ou regulares. E os tipos de distrito. O distrito, lembra que era para se organizar aquelas igrejas? Então, eu tenho distritos na fase 1, que é chamado de pioneiro, que são o quê? É aquele momento de desenvolvimento estratégico, ainda está em evangelismo. Fase 2, que é missão, que é um distrito que tem o quê? No mínimo 5 ministros ordenados, que tenha no mínimo 10 igrejas organizadas, 500 membros em plena comunhão e que seja 50% sustentável. E eu tenho o distrito fase 3, que é o distrito regular. Esse distrito ele já tem no mínimo 20 igrejas organizadas. Ele já passa a ter 1000 membros em plena comunhão. Ele é 100% sustentável. E ele tem no mínimo 10 ministros ordenados. Então é isso. Isso aqui foi só um básico para a gente poder conhecer a Igreja do Nazaré.